Primeiramente, as pessoas que têm uma vida 100% dedicadas a Deus, elas vivem conectadas à cruz. Vivem conectadas à cruz. Porque, se você parar um pouquinho para pensar, na verdade eu estou fazendo referência aos vencedores, aos cristãos vencedores. Porque os cristãos vencedores é que têm o selo de serem propriedade exclusiva de Deus. Porque o selo é colocado pelo Senhor sobre aqueles que são consagrados. Daqui a pouco nós vamos ler um texto que vai mostrar isso para você, tá? Mas então, pessoas dedicadas a Deus, que vivem para Deus, são conectadas à cruz. Irmãos, no dia que nós fomos salvos, o Senhor nos mandou arrepender dos nossos pecados e nós atendemos, nós ouvimos, né? Nós fomos a Ele para recebê-lo e para receber todas as dádivas proporcionadas pela sua morte e ressurreição. Nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro que nós tivemos com o Senhor, o foco principal não foi a cruz, foi o próprio crucificado. O primeiro encontro nosso com o Senhor foi com Ele crucificado. Porque ao olhar para o Cristo crucificado, nós então vimos a redenção, o liberar da graça, né, a demonstração do amor de Deus, né, a possibilidade de sermos perdoados, lavados, redimidos. Então, esse foi o nosso encontro inicial, primeiro encontro com o Senhor, encontro com Ele crucificado. Mas, depois que passou um tempo, nós fomos lendo a Bíblia, fomos conhecendo mais as verdades da palavra, nós então nos deparamos com outras verdades e descobrimos que precisávamos ter um segundo encontro com Jesus, e dessa vez na cruz, e dessa vez com a própria cruz dele, né? Dessa vez deveríamos focar a cruz. Por quê? Porque no primeiro encontro que nós tivemos com ele, nós tivemos revelação da morte substitutiva. Conhecemos a sua morte substitutiva. Por quê? Porque descobrimos que ele morreu em nosso lugar. Se ele morreu em nosso lugar, nos substituiu. Se nos substituiu, então ele morreu a nossa morte, para nos dar a vida dele, e essa morte é chamada morte substitutiva. Mas no segundo encontro, quando nós nos deparamos com a cruz, especialmente quando lemos Romanos capítulo 6, então nós vimos ali a morte inclusiva. Descobrimos a morte inclusiva. O que é essa morte inclusiva? Significa que nós morremos com Ele. A palavra de Deus é clara quanto a isso, né? Ele morreu e nós morremos também com Ele. Como assim? Ele nos levou. Jesus ali na cruz olhou para mim e para você antes de nos gerar, antes que nós nascêssemos na terra. Ele já estava ali nos levando junto com Ele para a morte, nos representando, né? Ele foi o representante da raça, foi o segundo homem levantado por Deus para representar a raça, e foi o último Adão, aquele que veio então para selar definitivamente a nossa redenção, morrendo em nosso lugar. Então ele morreu e nós também morremos, e aí, ao termos entendimento revelado de que morremos com ele, isso nos deu a certeza de que estamos debaixo da graça e que toda a obra que ele fez, né, é direcionada à nossa vida, e nós precisamos então nos apossar, né, da nossa inclusão na sua morte,
para receber o favor de Deus, para irmos além e receber as bênçãos da sua morte, da nossa morte com Ele. E aqui entra o nosso encontro com a cruz, nosso encontro com a cruz, porque nesse encontro com a cruz, eu sou desafiado, você é desafiado a deixar lá o nosso velho homem. A palavra de Deus revela que nós convertemos a Cristo e ganhamos uma nova natureza. Uma nova natureza foi colocada dentro de nós. Mas ainda estamos vivendo com a velha natureza. Ainda temos a natureza antiga. Ainda temos a natureza de Adão, do primeiro Adão. E essa natureza tem que ser eliminada. E descobrimos que a forma de eliminá-la é indo à cruz e ali crucificando essa natureza. Ir à cruz e abrir mão de nós mesmos, abrir mão do nosso ego, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa vontade própria, abrir mão do nosso livre-arbítrio, abrir mão das nossas próprias escolhas, decisões, para ceder lugar a Deus. Quando cedemos lugar à vontade de Deus, é porque passamos pela cruz. A cruz é a vontade de Deus. A vontade de Deus é igual à cruz. Se você conhece a cruz, tem um encontro com a cruz, você então conhece a vontade de Deus. E a partir daí a vontade de Deus vai ser clara para você e você vai vivê-la. Porque já não viverá você, mas Cristo estará vivendo. Já não será o que você quer, mas sim o que Ele quer para a sua vida. Então, de forma bem direta, nós precisamos entender que foi isso que Jesus falou em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia. Quantos dias você tem que tomar a cruz? Quantos dias você tem que tomar a cruz? Todo dia, cada dia. Então, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue-se a si mesmo. No primeiro momento que você encontrar com a cruz, negue-se a si mesmo a cada amanhecer, cada novo dia. E assim, siga o Senhor. Portanto, você tem o desafio agora, desse segundo encontro, que é o encontro com a cruz. Agora, a exemplo do jovem rico, você pode tomar uma decisão diferente. O jovem rico foi confrontado com a cruz. Quando Jesus tocou num ponto que era exatamente o ponto nevrálgico, o ponto principal da sua fraqueza, o ponto em que ele estava falhando, porque era apegado às coisas, apegado ao dinheiro, apegado à riqueza, apegado às coisas da terra. Então, quando Jesus tocou ali era o quê? O encontro dele com a cruz, porque a cruz vem para tocar nossa vida, a cruz vem para tocar o nosso coração, tocar aquilo a que devotamos amor, aquilo a que devotamos fé, aquilo a que estamos apegados. Então a cruz vem para tocar nessas coisas. Mas o jovem rico preferiu não abrir mão do seu livre-arbítrio. Ele não quis abrir mão. Ele não quis deixar a cruz tocar nele, deixar a cruz crucificar sua vaidade, crucificar seu apego à riqueza. E aí ele foi embora. Ou seja, mesmo sendo crente, você pode ir embora hoje e continuar a sua vida. Se você não vê Jesus como alguém capaz de orientar você, de mandar em você, direcionar você, ser inspiração para você, guiar seus passos, determinar com quem você vai casar,
que quando vai ter filho, como é que vai ser sua vida, onde você vai morar, o que você vai fazer. Enfim, se você não tem disposição de ter esse encontro com a cruz e permitir que o Senhor reine na sua vida, domine a sua vida, mande na sua vida, determine suas escolhas, decisões, então você pode fazer o que o jovem rico fez, continuar a sua vida sem tomar a cruz. Infelizmente, nós temos hoje uma grande parte dos que são frequentadores de igrejas, uma grande parte dos cristãos atuais, que não deixa a cruz tocar na sua vida. Não tem esse encontro, não quer ter esse encontro, foge desse encontro e não vive para Deus porque não tem interesse, prefere viver do seu próprio jeito. Então, isso mostra que Deus respeita a nossa liberdade. Enquanto nós não abrimos mão, enquanto nós não cedemos para Ele, Ele vai ficar respeitando e deixando que a gente siga o caminho que quer seguir. Deus só toma, de fato, o seu lugar no centro da nossa vida quando, de fato, nós abrimos mão de nós mesmos, né? Deus só vai nos conduzir, Deus só vai, de fato, nos guiar de acordo com a sua vontade quando aceitarmos de forma definitiva a nossa morte com Ele na cruz e decidirmos abandonar de vez o nosso eu, o nosso ego, nosso eu egoísta e carnal, levando a nossa natureza velha à crucificação. Enquanto não tivermos um encontro real com a cruz, deixando nela nossa velha vida e natureza corrompidas, ainda não seremos de fato uma pessoa selada, pessoas seladas como propriedades exclusivas de Deus. Deus tem direito sobre nós, Deus tem direito sobre a sua vida, mas você só será efetivamente alguém selado com o selo de propriedade exclusiva de Deus quando você encarar a cruz, tiver esse segundo encontro, que é o encontro com a cruz, né? Encontrando com Jesus na cruz, para encarar a sua morte, encarar o fim da vida independente, da vida carnal, da vida egoísta, da vida mundana, pervertida. Você tem que encarar isso. Ah, mas o senhor está dizendo que crente tem perversidade? Tem. O senhor está dizendo que crente mente? Mente. O senhor está dizendo que crente tem desejos maus? Tem. Tem. Todos nós temos. Por isso que a cruz é necessária. A cruz é necessária para acabar com tudo isso, para eliminar, excluir, erradicar da nossa vida essa natureza perversa que nós herdamos de Adão. Então, queridos, quem já entendeu isso, já encarou isso, para receber o selo de propriedade exclusiva de Deus, está vivendo conectado com a cruz, permanentemente conectado com a cruz. Se você reparar bem, tudo que é patrimônio do governo, tudo que pertence ao governo, ele coloca uma etiqueta, coloca uma plaquinha, um selo de propriedade do governo. Então, nós pertencemos a um rei, a um governo, o governo de Jesus. Mas, para ele colocar essa placa, para ele colocar esse selo em nós, ele precisa verificar se já nos deixamos envolver pela cruz, já tivemos esse encontro e respondemos afirmativamente, sim, vamos, vou prosseguir, vou seguir, vou encarar, vou aceitar o propósito de Deus, vou aceitar o que Ele quer para mim. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Porque o Senhor quer usar nossas vidas. Mas para o Senhor usar nossas vidas, Ele precisa que abramos mão. Ele precisa que renunciemos.
né, o comando, o governo, o senhorio da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Segunda característica de quem vive para Deus, já tem um selo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos ver. Segunda característica, quem assim procede, aqueles que assim procedem, servem a Deus com tempo integral. Servem a Deus com tempo integral. Para muitos que vivem na igreja, servir a Deus em tempo integral significa largar tudo, se tornar um pregador, se tornar um pastor e viver só da obra, viver só na obra. É verdade que quem faz isso está abdicando, né, renunciando tudo para servir? É verdade. E está agora vivendo em tempo integral? Sim. Mas não somente quem faz isso é que de fato serve a Deus, ou que tem de fato uma vida comprometida. Não, não somente esses. Todos nós, quem trabalha 100% na igreja, quem trabalha fora, quem levanta 6 horas da manhã para pegar ônibus, ir trabalhar, bater o ponto lá no serviço, no seu serviço, todos nós somos chamados para viver em tempo integral. É preciso que você reavalie, repense essa visão, essa questão de tempo integral. Porque se você tem o selo de pertencer a Deus, de ser propriedade exclusiva dele, não interessa se você está na atividade 100%, numa atividade 100% ministerial, ou numa atividade material, secular. Não interessa o que você está fazendo, você é de Deus, você pertence a Deus. Se você já encarou a cruz, se você já disse sim para Deus, se você está vivendo para Ele, conectado com a cruz, conectado com Ele, você pertence a Ele, esteja onde estiver. Você é de Deus. A Bíblia mostra que a nossa relação com o Senhor é a mesma relação de aliança entre marido e esposa, marido e mulher. Nossa relação com Cristo é uma relação de aliança. No dia que nós encontramos com Cristo, ou melhor, no dia que Cristo veio e nos encontrou, nos levou a encará-lo, nos levou a perceber nossos pecados e ver sua redenção e receber sua redenção na cruz, por tudo que Ele fez por nós. Então, Ele fez uma aliança conosco. Olha para cá, Cristo fez uma aliança conosco. Olhe para o seu irmão e fala: Cristo fez uma aliança com você. No dia que você converteu, agora você é aliançado com Ele. Agora, numa relação de aliança no casamento, marido e mulher, marido e esposa, esposo e esposa, não vivem um pelo outro, mas vivem um para o outro. Qual a diferença? Se alguém for um pelo outro, significa que ainda é separado, significa que ainda não está vivendo em função de. Mas quando é um para o outro, é diferente. Por quê? Porque quem é para o outro está vivendo em função, está vivendo pelo prazer de ser para o outro, de viver para o outro, de cumprir o compromisso, né? de honrar, de abençoar, de seguir, de ser fiel, e assim por diante. Então, quando nos casamos, aquilo que é nosso passa a ser do nosso cônjuge e vice-versa. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. Tudo que somos e que nos pertence agora é dele. Por outro lado, tudo que Ele é e pertence a Ele, agora é nosso também. Então nós temos essa relação de aliança com o Senhor. Essa é uma relação que a Bíblia enfatiza, né? Então, se somos dele de fato, tudo o que fazemos
devemos fazer para Ele. Você agora é dele. Então, se você vai para a escola estudar, você vai estudar para Ele. Se você vai para o seu trabalho de manhã trabalhar, você vai trabalhar para o Senhor. Por que para o Senhor? Porque agora você não faz nada para si. Agora você não vive mais em função de si. Você está vivendo para Deus. Então, se Ele permite, se Ele te dá essa graça de trabalhar, se Ele está te instruindo a trabalhar, se Ele está te dando condição de trabalhar, se Ele está te dando local para trabalhar, isso significa que Ele tem um propósito nisso. Então você vai trabalhar, vai buscar o sustento, vai sustentar a sua casa, vai sustentar a si próprio, vai sustentar a obra dEle e vai obedecê-lo em todo momento. Então, se Deus precisa de você lá no seu trabalho para testemunhar, para falar de Cristo ao seu patrão, você tem que estar ali. Se Deus precisa de você na escola, estudando, aprendendo coisas para desenvolver seu potencial, sua cultura, sua bagagem, para que Ele possa te usar, e também ali Ele possa te dar graça para conquistar seus colegas, então você tem que estar ali, mas sempre pensando, sempre tendo a visão, sempre tendo o entendimento de que você é servo em tempo integral. E onde quer que você esteja, você é um servo para servir a Deus. Você existe para servir a Deus. A Bíblia mostra dois tipos de servos. Dois tipos, né? Há o servo que trabalha como empregado. Quem tem uma relação de empregado com seu patrão, trabalha para ganhar, trabalha para ser reconhecido, trabalha para ser valorizado, e cumpre horário, e não está disposto a fazer nada extra, a não ser que seja obrigado, né? Então essa é a visão do servo que é empregado. Ele serve algumas horas por dia, por um salário. Ele trabalha não por amor, trabalha unicamente com a intenção de ganhar. Seu objetivo é trabalhar e ser remunerado. Agora, também existe outro tipo de servo, o servo que é escravo comprado. Escravo comprado. Então na Bíblia temos o escravo comprado. O escravo que era comprado, ele não podia mais fazer sua vontade, ele não tinha direito mais de ir para onde quisesse, não podia trabalhar só quando tivesse condição de acordo com aquilo que foi estabelecido. Não, ele estava o tempo todo disponível para servir, o tempo todo pronto para servir, e ele era ensinado a servir o patrão com sinceridade, com amor, para agradá-lo. Seu objetivo era viver para o patrão por toda a vida e ser aprovado, ser considerado um servo bom, um escravo bom. Ora, Romanos 14:8 fala que se vivemos para o Senhor, somos do Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha a visão aqui. Essa é a visão de quem já se considera escravo. Eu sou escravo do Senhor, eu sou um servo comprado, marcado para viver para o Senhor. Então eu não posso mais viver para mim mesmo, eu não posso mais querer que as coisas sejam do meu jeito. Agora, Deus é quem vai determinar tudo. Mas você fala, mas eu não posso ter desejo? Pode, só que você não vai impor, você não vai exigir seus desejos. Tem muita gente hoje em dia fazendo campanhas e campanhas e exigindo: Deus, eu exijo que o Senhor faça o que eu quero, porque o Senhor é fiel e vai cumprir e tal. Cuidado com isso. Agora, a boa notícia, deixa eu falar a boa notícia. A boa notícia é que quando você decide servir a Deus por amor, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então o Senhor tem boa vontade de também nos dar as boas coisas que nós queremos. Agora, isso não deve ser a nossa busca, isso não deve ser a nossa prioridade. Então, se você vive correndo atrás de coisas
você está fora do padrão de Deus. O padrão de Deus é que você seja escravo dele. O padrão de Deus é que você viva para ele. E que você não fique ansioso por nada. Não se preocupe com nada, porque ele cuidará de tudo.